Caso surpreendente. O Kilo começa a conversa perguntando como ela está e ela diz que está tudo bem. Ele diz que ela está muito bonita e ela agradece. Ele pergunta se ele pode andar do lado dela, mas ela diz que não precisa. Então ele pergunta se ele pode ter uma conversa com ela rápido, mas ela diz que está legal. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele diz que de qualquer maneira foi bom conversar com ela. Bom, e quando ela volta, o Kilo pergunta se ele pode ajudar. Ela pergunta se ele lembra que ainda há pouco ele queria falar com ela. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu ali. Ela diz que nada e que só não olhou para o rosto dele. Ele pergunta se ela não conseguiu olhar para o rosto dele e ela diz que não e fala que ele realmente é muito bonito. Ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim, muito. Então ele pergunta por que ela não quis falar com ele quando ele tentou se aproximar. E ela diz que só estava andando e que não prestou atenção e assim de repente ele fecha a janela. Ele pede desculpa e fala que a janela dele sempre fecha quando alguém está falando besteira. Ela diz que ele pode esquecer o que aconteceu no começo e também ser mais educado. Ele diz que com certeza e já ela diz que ela acha que os dois são compatíveis, mas ele diz que sinceramente ele acha que não é. Ela pergunta se ele acha que não é e ele diz que sinceramente ele acha que não. Mas em seguida, ele pergunta da onde ela é. E ela diz que ela é dali mesmo. Ele fala que ela é muito bonita e que gostou muito do estilo dela. E ela agradece e fala que também gostou muito do estilo dele. Ele pergunta se então ela acha que eles combinam e ela diz que definitivamente sim. Ele também pergunta se ela sente que eles podem ter alguma coisa. E ela diz que ela está bastante confiante de que eles podem ir para algum lugar. Ele diz que quando ele passou por ela, ele olhou bem nos olhos dela e que ela olhou para ele, mas que agora ela diz que não conseguiu olhar o rosto dele. Ela diz que realmente ela não viu e que tudo aconteceu tão rápido e que às vezes ela precisa desacelerar. Ele ainda conversa mais algum tempo ali com ela e em seguida diz que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta se ela vai se desculpar, e ela diz que sente muito. E ela diz que não teve chance o suficiente para olhar para ele no começo. Então ele pergunta se ela gosta do que vê e ela diz que 100%, que definitivamente ele faz o tipo dela. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. E já nesse momento ele fala que o chefe dele está mandando mensagem pedindo para ele devolver o carro. E enquanto ela começa a rir, ele diz que vai ter que devolver o carro. Ela pergunta se esse carro não é dele e ele diz que não. E mais uma vez ele diz que vai ter que devolver e pergunta se ela quer sair para comer alguma coisa mais tarde. Ela pergunta se ele tem um chefe e ele diz que sim, ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que nada. Ele pergunta se ela quer sair com ele e sem passar muita confiança, ela diz que sim. Ele fala que está sentindo que ela está diferente e que ela pode ser sincera. Então ela diz que pensou que esse carro fosse dele. Ele pergunta se ela pensou isso e como ela diz que sim, ele também pergunta se foi por isso que ela voltou. Ela diz que não e ele fala que isso é bom porque o carro não é dele. Ele pergunta se ela ainda quer sair com ele e também se não tem nenhum problema com o fato do carro não ser dele. Mas ela diz que não e fala que está tudo bem. Ele fala que é bom saber que isso não é um problema e pergunta se ela não ouviu mesmo no começo. Ela diz que não e ele fala que isso é bom e que agora ele está começando a acreditar nela. E agora, quando ele conta que na verdade esse carro é dele, ela pergunta por que ele mentiu. E ele diz que quis fazer um exame cardíaco nela. Bom, e em seguida ele diz que foi uma brincadeira, mas que o carro realmente é dele. E diz que agora ele precisa ir, mas que mais tarde vai ligar para ela. O Nair pergunta como ela está e diz que ela é incrível. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele diz o nome dele e pergunta por que ela é tão rude. Ela diz não e muito obrigado e já ele pergunta se ela tem namorado ou algo assim. E ela diz que sim. Ele fala que lamenta e que parece que o namorado dela não está cuidando bem dela e que ele gostaria de falar com ela rápido. Mas como ela nem sequer responde, ele diz para ela aproveitar a caminhada. O Nair diz que ela tem um namorado e que então vamos ver. Ele fala que ela está voltando e que isso é muito louco e que pelo menos ela disse que tem um namorado.
E quando ela chega perto dele, ele pergunta e aí? Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que ela sabe a resposta. E ela diz que tudo bem, que ele também não precisa falar assim. Ele pergunta como ele tem que falar. Ela pergunta pra onde ele vai agora e ele diz que pra ela não faz muita diferença já que ela tem namorado. Então ela diz que não é um relacionamento tão sério, mas ele fala que na calçada pareceu que era. Ele diz também que ela não deu nenhuma chance pra conversar com ele, que ela nem quis dizer o nome pra ele. E ela fala que ele não disse que esse carro era dele. E já ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela pergunta se ele está com muita pressa para ir para algum lugar. E ele diz que já estava prestes a ir para casa. Ela pergunta se ela pode ir com ele, mas ele diz como assim ir com ele, sendo que ela acabou de dizer que ela tem um namorado. Ela pergunta por que ele está falando assim com ela. E ele diz que está falando da mesma maneira que ela falou com ele no começo e que está tentando respeitar o namorado dela. Ela fala que já disse que não é nada sério, que ela não sabia que ele tinha esse carro. Então ele pergunta se é preciso ter um carro assim para chamar a atenção dela. Ela fala que isso não é verdade, mas ele diz que é o que está parecendo. Mas em seguida ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta da onde ela é. Ela diz que ela é dali mesmo. Ele fala que vai sair do carro, mas ela entende que é pra ela entrar. Então ele fala que não disse pra ela entrar e fala que ele vai sair do carro. Ele pergunta se ela pensou que fosse para entrar no carro e ela diz que sim. E ele fala que primeiro ele precisa conhecê-la. Ela fala que ele tem um carro muito legal e já ele diz que ela é muito linda. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia e ela diz que não tem pressa e que ela pode ir para qualquer lugar. Ele pergunta quanto tempo ela está nesse relacionamento, mas ela diz que não quer falar sobre isso. Ele fala que ela fez parecer no começo que ela tinha um bom motivo para não conversar com ele, mas ela fala que, como ela disse, não é nada tão sério que ele não precisa se preocupar. Bom, e depois disso não demora muito e ele a convida para entrar. E quando ela entra, o Nair pergunta se ela está confortável, mas ela não entende, então ele pergunta novamente. E ela diz que sim. Ele pergunta o que ela gostaria de fazer e ela diz que gostaria que ele a levasse para fazer compras. Mas ele diz que ele não precisa fazer compras e que ele já tem o suficiente. Mas ela diz que ela precisa fazer compras e que ela gostaria que ele a levasse. Ele pergunta se então ela quer que ele a leve para fazer compras e ela diz que sim. Ele fala que acabou de conhecê-la e pergunta como assim agora ele precisa levá-la para fazer compras. Ela pergunta se ele não quer causar uma boa impressão e ele diz que pode fazer isso de outra maneira. Ela diz que ela não quer fazer outra coisa e que no momento ela precisa fazer compras. Ele fala que sinceramente ela não parece ter gostado realmente dele, que parece que quer tirar alguma coisa dele. Ela diz que não quer tirar nada dele, que ela só gostaria que ele a levasse para o shopping, que assim eles poderiam se conhecer. Ele fala que não vai fazer isso, deseja um ótimo dia para ela e diz que ela é interesseira. Ela pergunta se ela é interesseira e ele diz que isso ficou claro. E ela pergunta se vai ser assim entre eles dois. Ele fala que já ouviu o suficiente e que agora tem um lugar que ele precisa ir. Ela pergunta se tem um lugar que ele precisa ir e ele diz que não quer desperdiçar o tempo dele. E ele termina dizendo pra ela se divertir e aproveitar a caminhada. E já ela diz que pra ela tanto faz. O Nair começa a conversa perguntando se está tudo bem, se apresenta e em seguida pergunta o nome dela. Ela diz que está bem do jeito que está e ele fala que está vendo e mais uma vez pergunta o nome dela. Ele diz que é novo na cidade, mas ela diz que tem namorado. Então ele fala que lamenta muito por isso e que gostaria de falar com ela rápido. E como ela diz que não, ele fala que respeita isso e deseja um bom dia para ela. E agora, quando ela se aproxima novamente, ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que não tem namorado e ele pergunta se ela não tem e fala que ela acabou de dizer que tinha um. Ela diz que a verdade é que ela não tem namorado e fala que ela estava brincando. Ele pergunta se ela estava brincando e pergunta se ela gosta de brincar assim. Ela diz que sim e fala que ela gosta de brincar. Mas ele diz que ele não tem tempo para joguinhos. E ela diz que só foi uma brincadeira. Ele pergunta o que ela quer e fala que tem um lugar que ele precisa ir. Ela pergunta se ela pode
pode entrar no carro dele e ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. Ela diz que sim e ele pergunta o que ela quer fazer no carro dele. Ela diz que gostaria de conversar com ele, mas ele fala que ela acabou de deixar muito claro que não estava interessada. Ela fala que já disse que só foi uma brincadeira. Em seguida, ele diz que vai sair do carro e que a energia dela mudou muito rápido. Ele pergunta por que ela quer entrar no carro dele, sendo que ela mal conhece, mas ela diz que achou que assim eles poderiam se conhecer. Ele diz que eles podem se conhecer ali fora e que não precisa entrar no carro. Ela fala que pode ser também e ele pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Miranda e já ele diz que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta se então ela está acostumada em entrar em carros de estranhos, mas ela diz que fez isso porque ele parecia um cara legal. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta se ela não achou um cara legal no começo, mas ela diz que não tem o costume de falar com pessoas aleatórias. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele pede para ela dar uma volta. E em seguida ele diz que ela é muito bonita e a convida para entrar. E já nesse momento dentro do carro ele pergunta quantos anos ela tem, e ela diz que tem 25. Ele pergunta quando ela faz aniversário e ela diz que é no mês que vem, e pede para ele dar um presente para ela. Ele pergunta se então ela já quer um presente de aniversário e ela diz que sim. Ele fala que acabou de conhecê-la e pergunta por que ele teria que dar algum presente para ela. E ela diz que ele já está falando como se eles nunca mais fossem se ver. Ele diz que ela não o conhece e que não faz sentido mencionar ganhar presente. Ela diz que é o aniversário dela e que ela não vê nenhum problema se ele quisesse dar um presente para ela. Ele fala que ela até poderia ter dito que gostaria de sair com ele no dia do aniversário dela, mas pedir um presente já é demais. Ele fala que se ela está pensando que ele é esse tipo de cara, ela tá perdendo o tempo dela. E em seguida ele diz que essa conversa já chegou ao fim e ela pergunta se ele quer que ela saia. E ele diz que é exatamente isso, porque ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que ela só voltou porque viu o carro dele. Ele fala que já disse tudo o que tinha para dizer e deseja um ótimo dia para ela. Ela diz que para ela tanto faz e que ela não gostou do carro dele. Ele fala que já entendeu e deseja um ótimo dia para ela. Ele pergunta se está tudo bem e se apresenta. Ela fala que o nome dele é Laila e ele diz que é um prazer conhecê-la e fala que gostaria de conversar com ela. Mas ela pede desculpa e fala que não tem tempo. Ele fala que está perdido e pergunta se ela pode ajudá-lo. Mas ela pede desculpas e diz que também não conhece nada por ali. Ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Mas quando ela volta batendo na porta dele, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele e já ele pergunta se ela está vendo ele dentro do carro e ela diz que sim. Ela fala que não sabia que o carro era dele e ele pergunta se ela deveria saber. Ela fala que só não sabia e diz que ele tem um carro muito legal. Ele agradece e diz que foi por isso que ele comprou e em seguida pede para ela dar a volta. Só que ela já chega tentando abrir a porta do carro, mas ele diz que dali dá para eles conversarem. Ela pergunta se ele não quer que ela entre, mas ele diz que no começo ela não queria falar com ele, que ele ainda está tentando descobrir o que aconteceu. Ela pede desculpa por ter sido rude com ele, fala que ela sabe que ela pegou pesado e fala que resolveu dar uma chance para ele. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele e pergunta se ela tem namorado ou algo assim. Mas ela diz que não. Ele pergunta então por que ela não quis falar com ele e ela diz que ela não é uma garota padrão. Então ele pergunta se ele não atende os padrões dela. Ela diz que não é bem assim e fala que ela trabalha muito. Ele pergunta se ela trabalha muito e ela diz que sim. E ele fala que entende. Ela fala que procura um homem trabalhador e que conquiste suas coisas e que ela consegue ver isso nele. Ele fala que sinceramente no começo não pareceu que ele fizesse o tipo dela. Ela pede para que ele dê uma chance para que ele possa descobrir do que realmente ela gosta. Ele pergunta a chance para fazer o quê e ela diz talvez eles possam almoçar. Bom, e depois de ficar mais algum tempo ali conversando com ela, por final ele a convida para entrar.
E já nesse momento ele fala que gostaria de saber o que realmente ela quer, e ela diz que gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta se realmente ela quer conhecê-lo e ela diz que sim. Ele fala que isso é muito bom porque ele também estava tentando conhecê-la, e em seguida pergunta se ela gostaria de sair para almoçar ou algo assim. Ela diz que sim e fala que eles podem sair para almoçar e que se ele quiser eles podem primeiro sair para tomar um café. E como ela começa a indicar alguns lugares ali perto, ele lembra que no começo ele disse que era novo na área e que estava perdido, mas que ela disse que não conhecia nada por ali. Ela pede desculpa e diz que isso foi culpa dela e que ela deveria ter dado uma chance para ele. E ele fala que definitivamente ela não deu nenhuma chance para ele. E em seguida ele diz que está tentando descobrir por que ela mudou de humor assim tão rápido. Mas ela diz que só estava de mau humor porque ultimamente nada tem dado muito certo para ela. Ele pergunta se não tem e ela diz que não. Ele fala que entende, mas que ainda assim ele quer saber porque só agora ela quer conhecê-lo. Ela fala que para começar ele parece ser alguém que sabe o que quer. E ele pergunta se ela já descobriu isso tão rápido. Ela diz que sim, fala que ele tem um carro legal e que dá pra ver que ele está bem de vida, e que ele vai saber como tratar uma mulher, e diz que ela gosta de ser tratada como uma rainha. E ele pergunta se ela vai tratá-lo como um rei, e ela diz que é claro. Ele diz que entende que aparentemente isso parece ser muito bom, mas que ele acha que ela é interesseira. E ela pergunta se é sério, e ele diz que sim. Ele pergunta se pelo menos ela entende porque ele está dizendo isso, e ela diz que não. Ele fala que ela não quis conversar com ele, mas que só foi ver o carro que ela voltou correndo. Ele fala também que conversando com ela ficou muito claro que ela é interesseira e que ele não curte. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim, e fala que provavelmente vai ser melhor se ela sair do carro dele. E ela diz que tudo bem e fala que não vai fechar a porta, mas ele diz que ela não precisa se preocupar porque ele pode fechar a porta automaticamente.